Melhorar. Melhore sempre as suas condições pessoais, pelo trabalho e pelo estudo, a fim de que você possa melhorar a vida em derredor de você. Obrigação cumprida será sempre o nosso mais valioso seguro de proteção. Amplie quanto puder a sua exportação de gentileza. Fazer algo a mais que o próprio dever em benefício dos outros é criar um gerador de simpatia em nosso auxílio. Esqueçamos o que não serve para o bem, a fim de que se realize o melhor. Reclamar é ferir-se. Se você deseja vencer, aprenda a sorrir além do cansaço. O grupo familiar recorda a terra que produz para nós, segundo a nossa própria plantação. Esperança vitoriosa é aquela que não deixa de trabalhar. Guarde as suas impressões, infelizes para não prejudicar o caminho dos outros. Essa mensagem foi tirada do livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz, de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje a nossa exposição é com a Yara. Ah, mesmo. Perdão. Tá. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa espírita, nesse ambiente, nessa atmosfera que nos foi preparado com tanto amor e carinho pelos espíritos, pelos amigos espirituais que aqui se encontram. Que assim seja. Boa noite a todos. Como é bom ver a casa repleta novamente, termos a oportunidade de estar aqui, não apenas em pensamento, em coração, mas estarmos de corpo também na nossa casa espírita que tanto amamos. Muitos rostos que nós só víamos em rede social durante esses quase 2 anos e agora podemos nos rever. Já estamos imensamente agradecidos ao mundo espiritual por essa oportunidade. Opa, já vamos passar para a irradiação. Hoje nós temos como tema a parábola chamada Os Trabalhadores da Última Hora. Jesus nos falou por parábolas há quase 2000 anos, e algumas dessas histórias que Jesus contou ainda nos são de difícil compreensão. Tivemos a oportunidade, outro dia, de conversarmos sobre a parábola do filho pródigo, que é uma parábola que nos causa, se nós não a compreendermos, nos causa uma certa revolta. E os trabalhadores da última hora é uma outra parábola que a gente para pensar e diz, espera aí, tem alguma coisa errada nisso. E essa parábola ela é contida apenas no Evangelho de Mateus. E ela nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário, que era o salário da época, a cada um por dia de trabalho, mandou-os para a vinha. Primeiro, só para a gente chamar a atenção das coisas importantes, que muitos podem não conhecer a parábola, o pai saiu de madrugada. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que conservavam na praça, a 3ª hora do dia não é 3 horas da manhã. Tá? O dia, na época, era dividido entre 12 horas noturnas e 12 horas diurnas. E conservavam-se na praça sem fazer nada, disse-lhes: ide também vós, outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for justo. Eles foram. Saiu novamente à 6ª hora e à hora 9ª do dia e fez o mesmo.
Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados na praça e disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Então, a hora 1/10 era a hora 11. Eram 12 horas no dia, então aqueles últimos trabalhariam apenas 1 hora na sua vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário, um salário igual ao dos primeiros, cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário pelo dia. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz a mim dar ao último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, não sei quanto aos senhores, mas quando eu lia essa parábola sem a compreender profundamente, me causava, sim, uma certa revolta. Um trabalha 12 horas, ganha um salário tal, o outro trabalha 9 horas, o outro 3 horas, o outro 1 hora e ganham o mesmo salário. Mas vejam que Jesus, na sua sabedoria, ao contar a parábola, mostra que o dono da vinha só combinou o salário com aqueles que ele contratou na primeira hora. Para todos os outros, ele disse que pagaria o que era justo. E é isso que nós vamos conversar. A uva, ela é um sinal, um sinônimo de transformação. E o vinho, na época de Jesus, fazia parte da mesa daqueles que estavam encarnados na terra. E na vinha existia desde o plantio, a colheita, até a transformação do vinho. Então, em primeiro lugar, para nós tentarmos desvendar essa parábola, vamos pensar na parte material. Em momento nenhum, na parábola diz que tipo de trabalho cada trabalhador foi fazer na vinha. Apenas diz que o Senhor os levou para a vinha em certas horas. Podemos imaginar, então, que o trabalho de cada um lá dentro foi diferente. E, sendo diferente, já poderia ficar um pouco mais justo o fato do Senhor ter pago a mesma quantia para cada um. Uma outra forma de nós pensarmos nessa parábola é assim: digamos que nós sejamos os contratantes e vamos até uma praça pública escolher aqueles que vão trabalhar no nosso negócio. Se o negócio for braçal, como a vinha, com certeza os primeiros que escolheremos serão os mais jovens, os mais fortes, os que têm um ar mais descansado. E os últimos, aqueles que sobraram lá na praça, na 1/10 hora do dia, são aqueles que são mais velhos, que são mais fracos, muitas vezes até com alguma deficiência física e que por isso não foram contratados. Porque o Senhor pergunta: por que vocês estão aqui sem nada fazer? Porque não fomos contratados. E não porque não aceitamos o trabalho. Essa é uma diferença muito grande. Um
Um outro jeito ainda de nós pensarmos na parte física do trabalho, na parte material da parábola, quem já foi em alguma vinha, algum vinhedo, sabe que as uvas são cultivadas em fileiras. Digamos, supondo, que o Senhor chegou para os primeiros trabalhadores e disse: vocês têm o dia inteiro para colher a uva de uma fileira inteira. Então, durante 12 horas, aqueles trabalhadores tiveram que colher aquelas uvas. Aqueles que foram contratados na terceira hora, ele falou: olha, vocês chegaram um pouquinho mais tarde, então vocês têm 9 horas para fazer o mesmo serviço. E assim sucessivamente. Imaginem os últimos que chegaram lá e tinham uma fila inteira de uvas para colher em apenas 1 hora. Tudo suposição, nada disso está na parábola. Agora vamos pensar um pouquinho mais além. Aqueles primeiros que foram contratados, homens fortes, viris, mas preguiçosos, que foram contratados na primeira hora, mas fizeram um corpo mole. E aí, quando o senhor chega até a vinha, vê que o trabalho não está sendo produtivo, ele corre para a praça e pega mais trabalhadores. Mas esses outros trabalhadores, apesar de um pouquinho mais de boa vontade, ainda não conseguem cumprir aquilo que precisa ser cumprido nesse dia. E assim, sucessivamente, o Senhor tem que contratar outras pessoas. Essas, ao meu ver, são várias formas de nós pensarmos e de nós compreendermos, materialmente falando, que aquele Senhor pagasse aos últimos a mesma quantia que aos primeiros. Mas as parábolas de Jesus, elas utilizavam o cotidiano para que aqueles que a escutavam conseguissem compreendê-las. Mas se elas fossem apenas sobre o cotidiano da época, hoje elas já não teriam mais valor. Então, vamos começar a pensar na parábola de uma forma mais ampla. Quem é o Senhor nas parábolas de Jesus? Quem é o pai de família que foi à praça escolher os seus trabalhadores? É Deus, que é nosso Pai. O que é a vinha? O que a vinha representa? Representa a vida, em suas múltiplas encarnações. Porque nós não temos vida, morte, vida, morte, vida, morte, como algumas pessoas entendem quando começam a estudar o Espiritismo. Não, nós temos vida, a partir do momento que fomos criados, para sempre, somos eternos, porém passamos por várias encarnações materiais para que aqui aprendêssemos. E o que é o salário? Qual é o salário que Deus nos promete? É a nossa própria evolução. E compreendendo que é a evolução, nós sabemos que todos nós, no final, receberemos o mesmo salário. Todos nós, independente da nossa classe social, do nosso trabalho na caridade, das nossas vicissitudes, das nossas virtudes, todos nós somos iguais perante Deus. E esse é um dos grandes ensinamentos dessa lição. Não importa se nós somos trabalhadores da primeira ou da última hora, todos nós somos iguais. Todos nós temos que evoluir. Vamos decidir a nossa evolução, a rapidez da nossa evolução, conforme nós mesmos assim o quisermos. Entrou um mosquitinho no meu olho. E se nós pensarmos um pouquinho diferente e imaginarmos que o denário, que o salário é o amor de Deus? Se todos nós somos iguais, todos nós merecemos exatamente o mesmo amor do nosso Criador.
Deus nos ama igualmente. A nós, aos criminosos, aos fracos, os fortes. Ele não faz distinção entre os filhos. Para fazermos uma comparação um pouco simples, talvez, nós imaginemos um carro que está sendo reconstruído. E ele agora está na fase final, onde ele vai ser pintado. Para pintarmos um carro, não sou nenhuma entendedora disso, mas eu tenho alguma imaginação, ele precisa primeiro ser lixado, depois ser aplicado as fitas de proteção, onde não vai pegar a tinta, depois ele vai ser pintado e, por último, ele vai ser polido. Se cada pessoa de uma oficina fizer a sua parte, qual será mais importante? Se o meu funcionário que pinta o carro for um exímio pintor, mas a pessoa que lixa fizer um mau trabalho, qual vai ser o resultado? E se ele for muito bem lixado, muito bem pintado, mas o polimento não for perfeito, o que dirá o meu cliente? Será que um que começou a trabalhar mais cedo, lixando, e o outro que, de repente, varou horas da noite, merecem salários diferentes? É claro que, como nós estamos no mundo material, isso fica um pouquinho mais difícil da gente compreender. Porque nós sabemos que ainda no mundo que nós estamos vivendo, que ainda é um mundo de provas e expiações, nós valorizamos o salário, valorizamos as profissões de formas, muitas vezes, equivocadas. Mas uma outra lição que essa parábola nos traz é sobre a atitude daqueles que foram trabalhar na primeira hora. Quando vêm receber o mesmo salário que lhes foi prometido, primeiro eles imaginam que vão ser mais recompensados. E ao verem que recebem apenas aquele denário que lhes foi combinado, eles reclamam. E que o Senhor diz: tu não recebeste o que te foi prometido? Vai, pega o que é teu e vai-te embora. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com aquilo que é meu. O teu olho é mau porque eu sou bom? Então, olhem quantas lições a gente recebe aí. O quanto de ciúme, de inveja e de ambição são colocadas nessa parábola apenas no último trecho. Será que faz diferença na minha vida o salário que uma outra pessoa recebe? Será que faz diferença na minha vida a evolução espiritual de outra pessoa? Ou o que faz diferença na minha vida são os passos que eu resolvo dar em busca dessa perfeição, dessa evolução? Se o meu irmão conquistou algo, eu devo admirá-lo. Nunca querer que ele deixe de ter o que tem, ou que eu tenha mais do que ele para ser feliz. Esse é um dos grandes motivos pelo qual ainda não encontramos a verdadeira felicidade. Mas a gente ainda dói o coração, dói o ouvido e diz: tá, mas não foi justo. Então vamos conversar um pouquinho sobre justiça, só para mexer um pouquinho mais com as nossas emoções. Provavelmente, uma grande parte de nós já sofreu alguma injúria, alguma calúnia, algum mal feito por um irmão nosso encarnado. Aquele que se dizia amigo, se demonstrou não tão amigo assim, ou aquele mesmo que já se declarou inimigo e que nos fez mal por vontade própria. Eu me magoo, mas não revido. Sou cristã, sou espírita, né? Dói, ainda dói, mas juro que não faço mal a ele.
Aí a gente desencarna, né? É recebido num plano espiritual, ao menos, né? Não fomos para aquele umbral muito ruinzinho, mas também ficamos lá na portinha de nosso lar, como diz a dona Rose. E quem é que está lá para nos receber? Aquele que nos fez o mal. Primeira coisa que nos grita, peraí, eu não vou ficar no mesmo lugar que ele. Ele que fez mal para mim, por que ele está aqui? Eu não, ou eu tenho que subir, ou ele tem que descer. Junto a gente não fica. E aí a pergunta, mas e se a pessoa me fez mal, mesmo que de forma voluntária, e se arrependeu? E se ela só não foi me procurar para pedir perdão por causa do meu orgulho? Por medo da forma como eu agiria. E se ela tivesse vindo me pedir perdão, eu teria perdoado? E se por um acaso essa pessoa que me fez o mal, fez bem para muitas outras pessoas, muito mais pessoas do que eu mesma fiz? Quem é o grande merecedor de estar lá? E nós que já estamos na casa espírita e já conhecemos os fluidos, será que o fato de eu dizer que eu não revidei, que eu não fiz o mal àquela pessoa, mas a mágoa, o rancor, os pensamentos ruins, não são um mal? E por que conhecendo não o espiritismo, mas o cristianismo, eu não o perdoei? Quem tem mais mérito? Quem perdoa, mesmo que a outra pessoa não tenha se arrependido? Ou quem só perdoa caso aquela pessoa se humilhe pedindo perdão? Quem tem mais mérito? Quem perdoa, independente da conduta que aquela pessoa tenha na sua vida? Porque a evolução é de cada um de nós, ou quem só perdoa a partir do momento que vê que aquela pessoa está agindo de forma diferente. Quem perdoa ganha sempre muito mais do que quem se magoa. Deus é justo e é bom. Nós estamos e estaremos nos lugares que nós merecemos e precisamos estar. Deus não erra endereço. E Deus é justo e bom de forma casada. Não é assim, nessa situação Deus é justo, nessa situação Deus é bom. Porque a justiça só é justa se ela for boa. E a bondade, ela só é boa se ela for justa. E para nós refletirmos um pouquinho mais sobre essa conversa, sobre essa parábola, vamos trazê-la para a casa espírita. Quem somos nós na casa espírita? Trabalhadores da primeira, da segunda, da 10ª ou da última hora? Se nós pensarmos materialmente, nós vamos dizer que quem fundou a casa espírita é o trabalhador da primeira hora. E quem está chegando agora é o trabalhador da última hora. Será que todos os trabalhadores terão o mesmo salário? Será que o que importa é o tempo que nós estamos dentro do espiritismo? Ou será que o que importa é o que nós fazemos cada dia com aquilo que nós aprendemos dessa doutrina maravilhosa? E por que nós estamos na casa espírita? Por que nós viemos até a casa espírita? Muitos vieram para se curar. Muitos vieram para aprender. E aqueles que estão há muito tempo diriam assim, nós estamos aqui para trabalhar. Mas nem isso é verdade. Nós estamos na casa espírita para aprender a sentir. Quando nós sentirmos, ou seja, deixarmos as sensações e termos sentimentos belos, sentimentos puros, nós estaremos compreendendo a nossa doutrina. Só que para chegar nesse ponto de sentir,
primeiro nós precisamos nos curar. Depois nós temos que estudar, aprender a doutrina. E é só trabalhando que nós vamos sentir. Porque não é aquele sentimento vazio, do tipo, a Sandrinha falou aqui das famílias que o Centro Espírita atende, nossa, me senti tão bem. Não é esse sentimento. É o sentir trabalhando. O trabalho é que vai nos levar à verdadeira evolução. E tenhamos uma certeza na nossa mente. Não basta saber. Conhecer a doutrina, saber, decora os livros, decora as questões do Livro dos Espíritos, não nos garante nada. Jorge Elahat, que é um palestrante espírita de Rondônia, ele nos diz bem sério que nós espíritas não esperemos chegar no mundo espiritual com a carteirinha do Centro Espírita, com a nossa foto, para garantir que é nossa, e dizer, olha, o meu alojamento é uma suíte presidencial, porque eu fui espírita há 20 anos. Não. O que fizeste com a encarnação que Deus te deu? Porque se saber espiritismo fosse o nosso passaporte para a evolução, como ficariam os nossos irmãos que não tiveram contato com a doutrina? Como ficariam os nossos irmãos que desencarnaram antes de Allan Kardec codificar o espiritismo? Não seria justo. Por isso que o lema do espiritismo é e sempre vai ser: fora da caridade não há salvação. Mas quem já frequenta a casa espírita há algum tempo já ouviu falar que o espírita é o trabalhador da última hora. Será? Será que nós somos aqueles que ficaram na praça esperando sermos contratados e só o fomos na última hora? Ou será que nós hoje estamos querendo trabalhar porque em encarnações passadas nós nos furtamos a caridade? Ou será que nós já conhecemos o cristianismo há tantos anos, mas nunca aplicamos à nossa vida? O espírita é o trabalhador da última hora, porque como a gente fez aquela alusão da fileira de uvas, a gente tem pouco tempo para colher todas as uvas. A gente tem pouco tempo para nossa transformação moral antes que o nosso planeta se transforme num planeta de regeneração. Então, não nos achemos grandes coisas. Não nos achemos privilegiados por estarmos aqui dentro. Nós somos responsabilizados por tudo aquilo que nos é ofertado de ensinamento e de oportunidade de trabalho. E para terminarmos a nossa conversa, a última parte da parábola talvez seja a que a mim sempre mais me indagou. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Preparando essa conversa, vou denunciar um pouquinho a minha idade, eu me lembrei de uma cena dos Trapalhões. Olha só, quantos anos que a gente não vê os Trapalhões. Em que tem um guichê com uma fila enorme e o Didi chega por último. E aí abre o guichê do outro lado, a fila vira, então ele foi o primeiro. E ali ficou marcado na minha mente, porque aquilo me pareceu muito injusto. E realmente, se nós pararmos para pensar, como nós agimos assim, ainda hoje? Basta estarmos num supermercado com aquelas filas enormes. Se abre um caixa, o último é sempre o primeiro a correr para aquele caixa. Se nós fôssemos pessoas educadas, como é que nós agiríamos? A senhora está na minha frente, é a sua vez. Agora, com pedágio, nós que moramos em Jaguaruna,
A gente pega aquela fila do pedágio e aí fica todo mundo de olho. Abrir um guichê, os últimos carros são os que primeiro vão para aquele guichê. Se nós fôssemos pessoas educadas, o nosso planeta já estaria muito mais evoluído. Mas a pergunta que fica é, por que o senhor da vinha chamou os primeiros, mandou chamar primeiro aqueles que trabalharam por último? Jesus sempre utilizava todas as oportunidades para ensinar. Na parábola do filho pródigo, a gente tem cena muito semelhante. Quando ele recebe aquele filho que tudo de errado que ele podia fazer, ele fez, o recebe com amor e ainda por cima faz uma festa, o filho que ficou em casa trabalhando com o pai e que nunca nem sequer recebeu uma comemoração, fica indignado, vai tomar conta, perguntar para o pai por que daquilo. E é exatamente o que acontece nessa segunda lição, nessa parábola. Se o Senhor tivesse pago primeiro aqueles que trabalharam desde madrugada, eles teriam ido embora, não teriam visto o que os outros receberam. Teria sido muito mais simples. Porém, Jesus precisava mostrar aos seus discípulos, mostrar para nós, 2000 anos depois, que não basta trabalhar, tem que sentir. Se a gente vier aqui na casa espírita, doar uma cesta básica, com todo sentimento de carinho para aquela família que a gente nunca vai ver, que eu dou, mas Deus me livre lá em entregar, mas sair da casa espírita e xingar quem nos cruzar na frente o carro, ou quem, de repente, trancou o carro no estacionamento, ou um pedestre que, de repente, se joga na faixa de segurança, todo o sentimento que a gente superficialmente teve ao entregar a cesta básica, cai por terra. Então, por isso que sentir é o mais importante. E o sentimento puro é o amor. A caridade é a maior expressão do amor. Mas se nós não aprendermos a amarmos uns aos outros, nós ainda estaremos muito longe de receber o nosso denário. E era essa a nossa conversa da noite de hoje. Agradecemos a todos pela atenção. Que Deus possa sempre nos guiar pelo melhor caminho a seguir. Nós vamos agora para o nosso trabalho de rádio. Ela é bem minha filha, né? Todo mundo traz notebook. Ela traz o caderno escrito à mão. Eu trago uma folha de papel. Aí deixa, a próxima encarnação nós duas vamos ter um notebook bem bonito dessa época. Aí todo mundo vai ter um negócio bem mais moderno e nós duas vamos estar com o notebook do século 20, 21. Nós estamos no século 21, né? Vamos agora para a nossa irradiação. É um momento para aqueles que estão chegando, é um momento em que nós aprendemos a nos doar. Foi conversado aqui que a caridade deve ser o consolo, a conversa, e nós explicamos que tem que ter a beneficência também. E no momento da irradiação, nós estamos fazendo a caridade plena, porque nós precisamos estar perdoando aqueles que nos ofenderam, precisamos ser indulgentes para aqueles que nós estamos mentalizando e precisamos doar fluidos, que é a beneficência, é doação material, tá? Então vamos fechar os olhos e entender que o mundo espiritual já esteve aqui tratando a cada um de nós durante a exposição.
Aqueles que prestaram atenção, que entraram naquele fluido da exposição, da explanação de Jesus, dos obreiros, receberam muito mais. Então agora, tudo que nós recebemos ficará conosco, mas todos nós temos o que dar. Por isso nós convidamos a fecharmos nossos olhos, descruzarmos nossas pernas, nossos braços, descruzarmos os nossos pensamentos, porque o mundo espiritual continua aqui conosco. E vão retirar desse ambiente fluidos que serão manipulados, transformados em medicamentos aos nossos irmãos adoecidos nos hospitais, nos lares, irmãos nossos encarcerados nas cadeias, irmãos nossos nos asilos, enfim, todos aqueles que precisam e que merecem. Serão retirados fluidos da paciência, fluidos do dinamismo, fluidos do entendimento, da compreensão, fluidos que serão levados a corações maternos que viram seus filhos partirem para o plano espiritual. Serão levados aos filhos que sentem saudade de suas mães, de seus pais. Serão levados a esses corações apaziguando tanta dor. Serão levados também aos nossos irmãos desencarnados, que estão sem saber para onde ir, o que fazer, como orar, como pedir a Deus o amparo que tanto necessitamos. Portanto, relaxemos nossos pensamentos, nos colocando na praia, já que estamos no verão, na praia caminhando pelas areias brancas que só as nossas praias nos oferecem. Vamos caminhando, olhando o horizonte, o mar tão lindo, com as ondas criando as suas cristas brancas. Vejamos as crianças que brincam na beira do mar com seus baldes, brincam de pular as ondas, de mergulhar. Vamos imaginar e ver as gaivotas que no mergulho certeiro encontram o alimento. Vamos caminhando sempre e sentindo a presença do mentor de cada um de nós, que estará do nosso lado, nos amparando, segurando a nossa mão, nos abraçando, sussurrando em nossos ouvidos. Obrigado, meu irmão, por oferecer esses fluidos que irão amainar a dor de tantas mães, de tantos pais, de tantos filhos, de tantos irmãos. Sigamos a nossa caminhada, cantando hosanas às alturas, compreendendo finalmente o amor do Pai por cada um de nós. Pai amado, com essa irradiação e a alegria em nossos corações, pedimos permissão para encerrarmos todos os estudos, a exposição, a irradiação da noite de hoje. Que possamos, Senhor, seguir aos nossos lares, compreendendo a mensagem de hoje, modificando a nossa conduta, encontrando momentos de dizer o sim, mas sabendo os momentos de dizer o não. Em nome de Deus, em nome de Jesus, do mentor espiritual da nossa casa, encerramos a exposição doutrinária da noite de hoje e que assim seja. Nós vamos agora para os trabalhos de passe, compreendendo que devido à pandemia, nós só iremos doar passe de 4 em 4 pessoas. Aquelas pessoas que não estão em tratamento não precisam tomar passe. O passe não substitui comunhão, é um tratamento. Aqueles que precisam ficam e paciência, que nós não vamos aglomerar lá na sala do passe, tá bom? Obrigada.